Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 88. O que é importante para você? Eu não sei se você alguma vez conscientemente parou e fez uma lista daquilo que é realmente muito importante para você. Infelizmente, estamos em quarentena nesse momento, todos em casa, ou a maioria das pessoas em casa, e eu acredito que, por mais que, por um lado, isso possa ser muito negativo, e acredito que é, por outro lado, eu tenho tentado aproveitar o meu tempo ao máximo para poder fazer coisas que talvez em outro momento eu não fazia, e tenho recomendado isso muito para os meus clientes, e recomendo agora para você aqui nesse podcast 365. Será que você consegue parar por alguns instantes, talvez tirar uma janela de 1 hora, pegar papel, caneta e fazer uma lista de prioridades, uma lista do que realmente é importante para você? E você talvez pode colocar uma regra, ou melhor, pode valer tudo nessa lista e você colocar ali em primeiro plano tudo que você acha que é importante para você. Por exemplo, para algumas pessoas importante vai ser a família, para outras vai ser Deus, e tudo isso é importante, mas eu queria que você colocasse no papel. Talvez para outras pessoas o importante vai ser aquele carro que ela já tem, e eu não estou dizendo de coisas que você não tem nesse momento, ok? Somente de coisas que você tem. O que você considera realmente importante na sua vida? Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás eu nunca me preocupei com a minha saúde, nunca, e depois que eu tive a operação no pulmão direito, tive o meu pneumotórax, eu comecei a ficar muito preocupado com como eu fiquei completamente impotente, sem poder fazer nada na cama de um hospital, mal podendo me mexer com a ajuda só das enfermeiras. E eu percebi o quanto frágil nós éramos, independente do conhecimento que você tem, do dinheiro que você tem, da idade que você tem, quanto frágil nós somos, né? Mas era algo que não estava na minha lista de importância cuidar da minha saúde. A minha pergunta para você hoje quando eu falo em o que é importante para você, é porque talvez você olhe para a vida e você já tenha se esquecido do que realmente é importante. Eu conheço pessoas que passam por essa vida tendo consciência que é importante a esposa, o marido, que é importante os filhos, que é importante o vizinho, que é importante a escola, os livros, eu não sei, mas que só acreditam que é importante, mas em algum momento desse processo não deixaram de ser importantes, mas deixaram de ser prioridade na vida dessas pessoas. Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui, presta bastante atenção. Muitas vezes eu sei que a minha mãe é importante para mim, a minha esposa, os meus filhos, alguns amigos, né, muito amigos, e aquilo talvez esteja estacionado em alguma parte do meu inconsciente e eu não tenho valorizado. Olha onde eu quero chegar, tanto porque eu já sei que é importante. Mas será que para outra pessoa que não está recebendo esse cuidado, eu vou chamar assim, ela sabe da importância que ela tem na sua vida? Por exemplo, na sua relação, você diz eu te amo, mas não, ok, tchau, beijo, te amo. Mas olhando nos olhos, talvez demonstrando que ame, talvez tocando, talvez fazendo um carinho, talvez tendo um gesto que não precisa de palavras, mas demonstre esse amor. Será que você ouve os seus filhos, ou de repente ele está falando e você diz, tá bom, e desliga o telefone, ou pessoalmente, depois a gente fala sobre isso, e esse depois se tornou um hábito na sua vida, e você nunca mais deu a atenção que ele precisava, porque você justifica que tem problemas, falta de dinheiro, crise, agora não dá, só depois, e o tempo está passando, e aquilo que você é aqui dentro, eu acredito, continua sendo importante, mas não valorizado? Será que você não se perdeu em algum momento do caminho? Será que você não acha tão importante a sua biblioteca de livros, a sua estante de livros, mas é tão importante, estou falando de bens agora materiais, que você nem vai lá limpá-los, né? Ou cuidá-los, e talvez eles estejam envelhecendo, e eles são importantes demais em algum lugar aqui dentro, mas na prática você deu menos importância para essa situação. Começa a pensar um pouco
se de repente essas coisas que são tão importantes, em que momento você pode colocar ação nelas? Em que momento elas podem voltar a surgir, ressurgir, estar mais presente na sua vida de uma maneira onde você se sinta bem e as outras coisas também? É só para você refletir se de repente isso não pode fazer uma grande diferença na sua vida. Eu acredito que não existe um grande segredo, e sim muitos, milhares de segredinhos, de detalhezinhos, de ações que vão levar a um movimento melhor. E você, se me segue há muito tempo, sabe que eu estou sempre falando sobre isso. E todas as vezes que eu ganho consciência sobre algo, eu acredito que eu ganho um ponto. Não é com o cara lá de cima, não. É um ponto na minha vida, porque eu acho que nós vamos evoluindo. E quando eu olho, por exemplo, para o meu casamento e percebo, caramba, eu tenho que fazer algo para melhorar, eu posso ter uma palavra diferente, eu começo a arrastar a situação para uma situação melhor. Toda vez que eu olho para o meu filho que eu não tenho diálogo e resolvo ligar, falar, chamar para conversar e paro de fazer algo para dar atenção e falar, eu tô aqui, vamos lá, em que eu posso te ajudar? Ou eu ligo para um amigo para dizer, eu tô com saudade, e ele conta meia dúzia de histórias idiotas ou legais ou inúteis, não importa, mas eu tô ali dando atenção e eu também conto as minhas histórias idiotas e de repente damos meia dúzia de risadas e até logo, né? Eu estou mostrando importância e também estou sentindo essa importância nessa relação. No final, o que eu quero trazer com essa ideia, com esse exercício, é que você volte a colocar ação em algumas coisas que talvez estejam paradas na sua vida. Eu acredito muito, muito mesmo, que nós somos energia, né? E algumas energias elas ficam completamente estagnadas porque nós não fazemos mais. É como, por exemplo, eu não estou caminhando, eu não estou me exercitando. Então o que acontece? Eu vou ficando sedentário, eu vou, depois quando eu for caminhar, eu vou tá com a língua de fora. Ontem a Paula falou, vamos colocar um programa na televisão aqui para poder fazer exercícios na sala. Na hora eu pensei, não quero. Depois eu pensei, putz, é uma ótima ideia. Pelo menos exercitar, colocar movimento no corpo. E eu acredito que só da gente fazer esses exercícios hoje, esse movimento todo que vai circular vai quebrar um padrão antigo e vai começar a construir um padrão novo. Imagina se nós dermos continuidade e fizermos isso todos os dias, esse padrão, essa energia será outra, porque de alguma maneira nós colocamos movimento naquela situação, no nosso corpo. Agora, se você também colocar movimento na sua relação, movimento com os seus clientes. Talvez tem pessoas que estão acostumadas a receber o cliente e nunca mais falar com ele, mas se você mandar uma mensagem, fizer uma ligação, conversar um pouco a mais, eu não estou dizendo para você se tornar amigo do seu cliente, eu estou dizendo perguntar o que você está precisando, em vez de supor que você sabe o que ele está precisando. Talvez eu precise chegar na minha esposa e perguntar, olha, você está feliz, não está feliz? O que está acontecendo? Para que ela possa me dizer, porque eu posso interpretar que ela esteja mal ou esteja bem sem eu saber. Isso vale para os filhos, para o vizinho, para o amigo, para o papai, para a mamãe, para todo mundo que você acha que é importante, para toda situação que é importante sim na sua vida, mas de alguma maneira ela está estacionada, porque eu já tenho consciência que é importante, parece que eu não preciso demonstrar. Isso me lembra muito quando a gente está namorando, né, e nós fazemos tantas coisas para aquela relação, de repente para conquistar aquela pessoa, e depois que conquistamos as pessoas cruzam os braços, depois que casam não cozinham, não lavam louça, não ajudam, não contribuem, não almoçam, não jantam juntos, não fazem a comida um para o outro de preferência, não leva café da manhã na cama. Enfim, não fazem mais nada porque já conquistou, então parece que existe alguma parte interna que diz, ok, isso aqui já está tudo resolvido, eu vou para outra conquista, porque nós somos pessoas, em geral, que precisamos de conquistar coisas, né? Respeito, conquistar dinheiro, conquistar relações, ultrapassar fases, mas por favor, me ouça e para nesse momento e veja o que você já tem. Por isso que no começo do vídeo eu disse, não se trata de coisas que você quer ter. Nós sempre falamos muito sobre o que nós queremos ter e ser e ter. Esquece um pouco isso agora, nesse exercício, e tira um dia só.
Dentro desse dia, escolha. Hoje, amanhã, eu só posso sábado, o dia que você puder. Talvez você não esteja em casa, né? Não está trabalhando. Mas tira um horário e fala assim, bom, nesse dia eu vou eleger 1 hora e vou escrever minha lista do que é importante para mim. Coisas que você já tem, situações que já acontecem com você. E aí, quando essa lista estiver prontinha ali na sua mão, escrita, não faça, não confia na mente, escreve ela, olha para essa lista e pensa, relação, meu casamento, meu namoro, meu noivado, minha ficante, sei lá, a situação que você tá, olha e perceba, é importante realmente para mim isso? Meu casamento, por exemplo, na minha situação, é importante a Paula para mim? Se minha resposta é sim, é claro que vai ser sim, qual o grau de importância que eu estou dando? Será que eu estou me comunicando que é importante? Será que eu estou sempre mostrando para ela que isso é importante? Será que as minhas ações mostram que ela é importante na minha vida? Aí eu vou para a lista, de repente, dos meus filhos. Será que eu estou demonstrando a importância que eles merecem, que eu quero dar para eles? Será que eu me sinto que eles são importantes, ou a minha mãe? Enfim, eu começo a olhar para a vida e começo a perceber dentro dessa lista, começo a colocar movimento. Isso pode te fazer muito bem. E eu fico desse lado de cá muito curioso em saber depois que você fizer, e se você puder compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz. Se você puder escrever embaixo do vídeo ou dos podcasts, ou me procurar nas redes sociais e falar, Eric, fiz minha lista de importância, comecei a refletir e eu percebi que eu estou falhando num quesito ou no outro, não precisa de me contar o que é, mas eu percebi de repente que eu estou corrigindo essa situação, eu estou colocando ação na minha lista inteira, ou eu estou fazendo por prioridades. Uma coisa que eu recomendo é que quando a lista estiver pronta, antes de você partir para ação, tente colocar prioridade. Eu posso colocar, por exemplo, assim, livros, filhos, esposa, clientes, online, aprendizado, e fazer uma lista com, sei lá, 30 itens. E eu posso depois fazer uma nova lista e colocar 30 números e pensar, peraí, o número 26, na verdade, é minha prioridade, e passar para 1. É primeiro entender a lista de importância, e depois você pode jogar para prioridade, se você quiser. Talvez não faça sentido para você uma lista de prioridades, para mim faz todo o que é e o que não é prioridade, apesar de dentro dessa minha lista eu achar que eu tenho que trabalhar e dar importância a tudo, né? Colocar ação, fazer com que a coisa aconteça. Eu, desse lado, acredito que essa sua energia vai circular no momento que você perceber se é importante e colocar ação para aquilo fazer toda a diferença. Quando eu faço alguma coisa pelas pessoas que eu mais amo, por aquelas que eu realmente acho que são importantes, por mais que eu veja nos olhos dela a felicidade do meu ato, eu sou o cara mais feliz, acredite no que eu estou dizendo, porque eu tenho satisfação. Uma coisa que eu já falei várias vezes é que me dá uma enorme satisfação cozinhar para minha mulher. Eu adoro fazer pratos que ela olha e fala, meu Deus, o cheiro, eu gosto da alegria dela nisso, entende? Quando eu faço alguma coisa, eu tenho um diálogo com meu filho e ele fala, poxa pai, obrigado, para mim isso é mágico, mostra que eu estou interagindo, que eu estou fazendo, e mesmo que ele fale, não concordo, eu mostro meu ponto de vista, aquele movimento não está estagnado, ele está se movimentando e para mim energia é isso, uma coisa atrai a outra como imã. Então ficar de braços cruzados, ser negativo, pensar que tudo vai dar errado, que está tudo tão mal, que tipo de energia você vai trazer? Eu tenho obrigação, acredite em mim, ainda mais estando dentro desse desenvolvimento pessoal, eu tenho obrigação de pensar mais positivo, eu tenho obrigação de colocar mais ação na minha vida, e eu acredito mesmo que é obrigação. Como é que eu vou cuidar de outras pessoas e vender ideias positivas para as outras pessoas se eu sou o cara mais negativo do mundo, e às vezes eu sou? Então eu tenho tentado olhar, eu tenho olhado, não é só tentado, eu tenho olhado e procurado mudar cada vez mais, colocar mais energia, ajudar mais, colaborar mais, fazer com que as outras pessoas se sintam importantes, mas que eu também me sinta importante fazendo este processo. De alguma maneira, eu acredito que eu não só estou contribuindo com a evolução de outra pessoa, mas eu também vou evoluindo nesse caminho. Então eu espero que tenha sido esclarecedor. Como sempre, se você gostou desse podcast, espalhe ou convide as pessoas para virem aqui ver. Põe nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Vamos espalhar essa mensagem, porque como você,
outras pessoas da sua família, amigos, estranhos, também podem estar cheio de coisas importantes, mas sem prioridade, perdidas em algum lugar do azul escuro da mente. Amanhã, com certeza, eu estou de volta com mais um podcast 365. Abraços hipnóticos e nos vemos já. Evolua!